Olá, tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre o desmame, tá? É muito comum a gente falar bastante sobre a amamentação, sobre os benefícios da amamentação, né? Toda a parte de técnica e tudo mais. Mas é mais difícil a gente conversar sobre o desmame. E é uma fase que costuma trazer bastante angústia para as famílias, seja ela antes de um ano, depois de um ano, de dois ou três. É sempre uma dificuldade, né, para a gente fazer essa nova transição entre o amamentar e o não amamentar, tá? Então eu vou trazer aqui um pouquinho de algumas técnicas de desmame, tá bom? E contar um pouquinho da minha experiência, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu só preciso lembrar, né, que a recomendação pela Organização Mundial de Saúde é que a gente mantenha a amamentação por 2 anos ou mais, tá? Então, assim, a gente não precisa ter pressa para tirar o bebê do peito da gente, tá bom? Isso não é pra gente se sentir culpada caso o bebê pare de mamar antes, tá? Algumas vezes acontece. E eu acho que a questão da amamentação envolve muito vínculo mãe e filho. Então, amamentar é legal, é bom, desde que os dois estejam bem. Então, às vezes a mãe está super cansada, ela não aguenta mais acordar toda hora à noite. E a gente pode pensar em fazer um desmame noturno, né? Conversar sobre técnicas de como controlar melhor a amamentação, e geralmente depois de 1 aninho de idade, tá bom? Então, esse vídeo é pra gente conversar um pouco sobre isso, tá? Então, assim, falando um pouquinho do desmame, né? É bom lembrar que sempre o desmame vai ser mais fácil quanto mais velha for a criança. Isso é um contrassenso. As pessoas costumam ouvir que, na verdade, quanto mais velho, mais difícil é tirar. Mas eu vou contar pra vocês que é diferente, tá? Primeiro porque até 1 aninho de idade, né? Até os 6 meses é uma alimentação exclusiva mesmo, né? Não tem como. Até 1 aninho de idade, a criança ela ainda não entende o que está acontecendo com ela. Então, o processo fica muito mais difícil. Por exemplo, com 9 meses de idade, é o período ali que a gente tem aquela fase da angústia da separação da mãe. Então, imagina um bebê que está ali com 8, 9 meses, que está super angustiado, né, de ficar longe da mãe, e aí a gente começa a tirar algo que para ele é vínculo com a mãe, né? Então, quando a gente precisa começar a reconhecer os sinais de que o bebê também está querendo parar de mamar, tá? E depois de 1 ano, 2 anos de idade, né, que seria o mais adequado, a criança ela consegue entender melhor. Então a gente consegue conversar com a criança, explicar o que está acontecendo e o processo fica muito mais tranquilo, sem muito estresse para os dois lados, tá? Eu falo isso até por conhecimento de causa. Quando meu filho, né, o Arthur, quando ele tinha uns 8, 9 meses de idade, exatamente essa fase, eu estava super cansada. O primeiro ano dele foi muito cansativo mesmo para mim. Ele era um menino que mamava muito, ele adorava mamar. Ele ficava o tempo todo lá no peito. E aí, à noite, era uma fase, né, que ele estava passando, em que ele acordava 3, 4 vezes para mamar. E cada vez que ele acordava, ele demorava 1 hora, às vezes 1h30 para voltar a dormir. Então, quando ele fez mais ou menos 8, 9 meses, eu já tinha voltado a trabalhar. Eu pensei, vou fazer um desmame noturno para eu conseguir descansar e conseguir cuidar melhor dele, né? E foi um terror. Então eu mesmo como pediatra, né, falava para as mães, não, depois dos 6 meses pode parar de dar mamar à noite, na madrugada, tá tudo bem, ele não precisa mais, é só porque quer ficar perto, né? Mas com o meu próprio filho, eu percebi que foi super difícil, tá? Então foram noites e noites de choro, de desespero, e eu cada vez mais cansada, cada vez mais estressada, e ele cada vez mais cansado, cada vez mais irritado, tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho também na fase que a criança está, para a gente pensar nesse desmame, tá? Geralmente a gente começa, né, o desmame quando a criança, a partir da noite, né? Porque geralmente a criança tem essa tendência a diminuir a mamada noturna. Então ela mama durante o dia, ela come durante o dia, ela vai reduzindo o número de mamadas conforme ela vai se alimentando melhor, né? E durante a noite ela para de mamar. Então ela mama uma vez para dormir, antes de dormir, e depois ela passa a noite dormindo e acorda no outro dia, tá? Algumas mães querem fazer esse desmame mais noturno, né? Então, tirar as mamadas da noite. Isso geralmente funciona melhor então com crianças maiores, tá? Uma coisa que eu costumo indicar bastante são os livros, né?
Tem um livro que chama Mamar Quando o Sol Raiar, que ele é bem focado nesse desmame noturno mesmo. Então, é uma historinha, né, que você vai ler e vai ler junto com a criança e que vai trazer técnicas para fazer essa coisa noturna. E a ideia desse livro é que você vai contar para a criança que o mamar, né, vai dormir, vai descansar, e que ela só vai mamar de novo quando o sol raiar, quer dizer, quando virar o dia. E aí, nesse processo, quando a criança acordar, o que a gente faz? A gente distrai, a gente pode dar um pouquinho de água no lugar, né? A gente canta uma musiquinha, pega no colo. E aí, nessa hora desse desmame noturno, ter apoio de alguém é muito importante, né? Então, o pai, ou uma avó, uma tia, porque não é um processo fácil. E a gente, como mãe, fica com o coração apertado. Porque a gente ouve a criança chorar, a gente sabe que ela quer uma mamar, né? Eu sempre falo para as mães também, é um processo que vai demorar um tempo, então não é assim de uma hora para outra, né? Então a gente começa, a gente explica para a criança, a gente pode ler o livrinho com a criança, por isso que é mais fácil quando é mais velho, né? Então a gente vai explicar o que vai acontecer e quando ela acordar a gente vai lembrar o que a gente combinou. Nas primeiras noites pode ser difícil e tudo bem, às vezes você pode voltar atrás, então dá uma mamar, espera 1 ou 2 semanas, tenta de novo. A própria criança vai amadurecendo, vai entendendo e vai chegar uma hora que ela mesma vai falar para você que ela não quer, tá bom? Outro livrinho que ajuda bastante é o Mamar é da Mamãe, que me ajudou bastante, tá? E aí ele vai trazer técnicas tanto do desmame noturno quanto do desmame diurno, tá? E aí ele também você consegue ler com a criança, vai contando uma historinha, tá bom? E vai trazendo técnicas dos dois, tá bom? Também é bem legal. Quais são essas técnicas, né? Então, do noturno tem essa coisa de sempre ter uma ajuda. Se possível, a mãe evitar de pegar a criança, porque criança, né, os bebês sentem o cheiro da gente de longe e já querem mamar, né? Então, tem que pensar, né, em alguém para ir lá, pegar a criança, tentar acalmar de outras formas, conversar sempre, todas as noites, até que a criança consiga entender, tá bom? E pode fazer essa coisa de trocar por uma água, por alguma coisa que a criança goste também. Às vezes só com isso ela já volta a dormir, tá bom? Evitar acender muita luz e tudo mais, e isso costuma dar certo. E durante o dia a gente costuma orientar assim, né? Nesse desmame mais gentil, que a gente chama, que não é de tirar de uma hora para outra, né? No sentido de a gente trocando essa atividade do mamar por outras atividades. Por quê? Porque o mamar, né, a fase, a hora ali da amamentação, ela não é só uma hora de alimentação para a criança, ela é uma hora de vínculo com a mãe, que é uma das vantagens da amamentação, né? Então, quando a gente vai tentar tirar um pouquinho essa mamada, né, ou diminuir frequência, a gente precisa oferecer para a criança uma outra forma de se ligar e de ter um vínculo com a mãe. Isso pode ser através de brincadeiras, pode ser através de cantar musiquinha, de ler historinha, tá? A forma como for melhor para você, sair dar um passeio, né? Então a gente pode começar a determinar mais horas, a gente sai daquele aleitamento materno livre demanda que a gente fala tanto, né, nos primeiros anos, e a gente começa a ir para um aleitamento mais regular, tá? Então a gente determina horários, por exemplo, antes da soneca da tarde, a hora que acorda, antes de dormir. Então a gente vai fazendo esses horários, essas regrinhas. Também conversando muito com a criança, tá? Quando ela pede, a gente tenta oferecer outra atividade. Uma atividade em que você esteja com a criança também, sem distrações, tá? Outra coisa que dá para tentar começar a fazer é a gente colocar a criança para mamar e cantar uma musiquinha, contar até 10, até 20, né? E aí combinar com a criança que quando acabar aquela musiquinha ou aquela contagem, vai parar o mamar também, tá bom? E uma terceira coisa é a gente tentar evitar os lugares que a criança tem costume de mamar. Todo mundo tem uma cama, uma poltrona, um sofá que costuma amamentar. Então a gente começa a evitar sentar-se nesses lugares. Isso faz com que a criança também não fique sendo lembrada o tempo todo que precisa mamar, tá bom? Então, assim, essas são algumas dicas que a gente dá, né, para fazer esse desmame. O apoio de alguém próximo é muito importante em todo o processo. E eu gosto sempre de lembrar que é um processo, tá? Assim como tudo, né? A gente nenhuma das soluções são mágicas. A gente começa, a gente
insiste, insiste, insiste e uma hora a gente consegue, tá bom? Não tem problema se você quer continuar amamentando. Esse mito de que a gente precisa parar de amamentar com 1, 2 anos de idade realmente é um mito, tá? A gente vai amamentar nosso filho até o ponto em que esteja sendo bom para os dois, tá bom? E na questão biológica, o leite não é mais o alimento principal, mas ele continua tendo funções, tá? Então, eu sempre falo, a questão do desmame é uma questão muito da relação da mãe e do bebê. Os dois precisam estar bem para a amamentação ser legal, tá bom? E completando, só falando um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu tive toda essa dificuldade no começo, com o desmame noturno, com o Arthur. Foi bastante difícil, eu acho que eu só consegui mesmo fazer esse desmame noturno quando ele tinha quase 1 ano e meio de idade. E ainda assim ele continuou acordando todas as noites, tá bom? Então, essa coisa também de que, eu vou tirar do peito e o bebê vai parar de acordar, também não é verdade, tá? E ele acabou desmamando, né, parando de amamentar quando ele tinha 2 anos e meio. E o que me ajudou muito foi ler esses livrinhos, porque ele gostava muito, né, e colocando em prática essas técnicas que eu trouxe para vocês, tá bom? E aí ele mesmo foi parando, cada dia ele foi mamando um pouquinho menos, um pouco menos de tempo, um pouco menos de frequência, até que chegou um momento em que ele não quis mais, né, e aí também, quando a gente faz desse jeito, a nossa produção vai se regulando, né? Então não tem aquela coisa de parou de amamentar e a mãe fica com o peito cheio e dolorido e às vezes vai buscar remédio para secar o leite. Porque a gente produz o leite de acordo com o sugar, né? Com o mamar. Então aí como a gente vai parando devagarzinho, o nosso próprio corpo já vai se regulando. E aí acabou que ele parou de mamar e eu também parei de produzir leite. Então foi bem mais tranquilo, né? Esse desmame mais tardio que o pessoal fala, tá bom?